nós que chegamos, abrir a Bíblia no livro de Marcos, capítulo 7, a partir do versículo 31. Louvar a Deus, não é? Por estar aqui nesta escala. Peço que eu pensei que não daria tempo, pensei em ligar para a missionária Sandra, acho que umas 5 vezes. Decidi pegar o Uber, mas mesmo assim o trânsito é difícil do Recife para cá. Cheguei em casa de 7h10, se vai dar tempo, mas deu tempo. E louvo a Deus porque Ele criou, né? Foi abrindo aí os caminhos e conseguimos chegar para a glória de Deus. Eu me sinto honrada de estar aqui nesta casa ministrando, a casa que eu faço parte. Vamos ler a palavra do Senhor. E ele, tornando a sair dos territórios de Tiro e de Sidom, foi até ao mar da Galileia, pelos confins de Decápolis. E trouxeram-lhe um surdo que falava dificilmente, e rogaram-lhe que impusesse as mãos sobre ele. E tirando a parte de entre a multidão, pôs-lhe os dedos nos ouvidos, e cuspindo, tocou-lhe na língua. E levantando os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, isto é, abre-te. E logo se lhe abriram os ouvidos, e a prisão da língua se desfez, e falava perfeitamente. E ordenou-lhe que a ninguém o dissesse, mas quanto mais lhe proibia, tanto mais o divulgava. E admirando-se sobremaneira, diziam: tudo faz bem, faz ouvir os surdos e falar os mudos. Jesus, te louvamos por tua palavra, pelo privilégio tão grande de poder estarmos diante da tua presença. Louvamos, Senhor, pela tua infinita misericórdia para nós. Conheces, ó Deus, as nossas necessidades. Conhece a necessidade da tua igreja. Trata conosco segundo a tua infinita bondade e misericórdia. Fala segundo a tua infinita graça. Nos fala segundo o que tu tens, Senhor, preparado para nós. Porque tu conheces as nossas vidas, conheces as nossas limitações, sabe que todas as coisas são tuas, Senhor. Dependentes, somos dependentes de ti. Toma-nos para a glória do teu nome, nós te pedimos. Em nome de Jesus. Campanha do Efatá. Campanha do Abre-te. Certamente Deus já vem falando de diversas formas, e eu louvo a Deus que quando eu adentrei essas portas, já ouviram o Senhor falar através dos louvores, através do pastor, através das vidas que têm recebido a oportunidade. E a gente entende que enquanto o Senhor estava aqui nesta terra, a gente sabe que Deus fazia e operava muitos milagres. E sabendo que o Senhor era dono de tudo e Senhor sobre todas as coisas, estas pessoas decidiram levar este surdo, este mudo, este homem que tinha muita dificuldade em falar, mas alguns dizem que ele era totalmente mudo, porque ele não podia escutar. E quando não podemos escutar, teremos dificuldade de nos comunicar. A Bíblia diz que quando este homem é levado a Jesus, depois de Jesus ter passado por tantas outras cidades, já ter libertado o gadareno, já ter dito a palavra àquela cirofenícia, ter dito àquela cananeia que a sua filha estava liberta de um mal, sem mesmo Jesus estar. Imagine o que Jesus não era capaz de fazer presente diante de uma vida. Os homens, sabendo disto e entendendo que este Deus tinha poder de libertar, de curar e de fazer coisas extraordinárias, decidem colocar no seu coração
e levar aquele homem diante de Jesus para trazer para ele um milagre que talvez ele não esperasse nem desejasse ter. Porque por não entender e saber o que estava acontecendo naquelas circunvizinhanças naquela época, não existia WhatsApp, não existia Instagram, não existia Facebook. Então as palavras que eram ditas eram de boca a boca, mas como a comunicação com ele era difícil, talvez ele sozinho não pudesse entender como chegar até Jesus. Mas Deus sempre prepara alguém para socorrer a minha e a tua alma. Ei, eu não sei se você veio só, eu não sei se você veio acompanhado, eu não sei qual foi o propósito que fez você chegar, mas eu tenho uma certeza, se você veio, se você trouxe alguém, é porque Deus não quer te despedir da maneira que você chegou. A palavra do Senhor nos diz que ele chega diante de Jesus e com muita dificuldade diante dele. E quando chegam diante de Jesus, eles olham para Jesus e diz: rogamos-te, Senhor, que tu venhas e coloque as tuas mãos sobre ele, para que ele seja curado. Ora, Jesus sempre sabe a melhor forma de trabalhar na vida de cada um. Eles esperavam o Senhor colocar a mão e a partir das mãos do Senhor, como tantas outras vezes ele fez, aquele surdo imediatamente sair curado naquela situação. Mas nem tudo acontece como eu e você espera. Às vezes Deus quer trabalhar de uma forma diferente. E a nossa condição para Jesus, o que nós queremos que Ele faça, nem sempre acontecerá exatamente como eu e você deseja. A Bíblia nos diz que existia um chefe de um exército chamado Naamã, e quando ele sai da sua casa para ir ao encontro de Eliseu para receber a cura, ele imagina no seu pensamento, certamente chegarei lá, ele colocará as mãos sobre mim, fará a oração e eu sairei curado. Naamã já tinha determinado a forma que ele iria receber o milagre. Ei, mas se o caminho para o milagre for um pouco diferente do que você espera, você também está pronto para receber? Mas se o que Deus já tem projetado para a sua vida for diferente do que você imagina, você também está pronto para receber? Ei, Deus está dizendo para mim e para você, às vezes não acontecerá como você espera, mas mesmo assim não quer dizer que eu estou trabalhando. Ah, Senhor, trouxemos ele aqui, coloca as mãos e cura. Ei, Naamã esperava assim, mas quando Eliseu manda mensagem e diz, ei, diz para ele que vá para o Jordão e mergulhe, porque eu preciso primeiro que ele faça o que eu quero, para depois o que ele quer que eu faça aconteça. A palavra é dele. Oh, se você soubesse como eu cheguei aqui nessa noite, a palavra é dele. Naamã esperava apenas uma palavra, mas Eliseu disse, ei, eu conheço o teu interior, Deus sabe dos teus pensamentos, eu conheço que tu manda aqui, manda ali, manda lá, mas comigo é diferente, quem manda sou eu. Comigo é diferente, acontece como eu quero, não é como você quer, como eu quero. Ah, Senhor, mas é tanto tempo esperando um milagre aí, mas Deus está te dizendo, ei, eu estou trabalhando dentro deste tempo. Eu estou trabalhando dentro dessa história. Só o fato de você ter vindo e ter se aproximado, se apresentado, não vai acontecer como você imagina.
descer naquelas águas barrentas, não, porque existem rios melhores para eu mergulhar. E de repente Deus levanta um servo e diz: meu Senhor, se o Senhor te pedisse coisas mais difíceis, tu não faria? Por que não descer no Jordão? Ainda 7 vezes. É porque no 7º é a perfeição. Naamã descia uma vez e não via nada, a água era barrenta. Porque existem milagres que primeiro ele quer tratar por dentro, para depois vir à tona. Ei, existe um tratamento de Deus para a tua vida e para a tua alma nessa noite. E Ele está te dizendo, mesmo sem condições dessa, mesmo sem força dessa, mesmo sem esperar e nem ver dessa, porque eu estou trabalhando diante da tua obediência. E enquanto você obedece, eu vou promovendo para você o milagre que você precisa. A Bíblia diz que eles são levados até Jesus. E eu acredito assim, Viviane, que Jesus vê na ansiedade deles, né? Eita, eu trouxe para ver. Este lugar que Jesus estava era lugar onde pessoas rejeitavam Jesus. A gente não sabe exatamente a intenção do coração de todos que estavam ali, mas os estudiosos dizem que estas regiões era a região onde Jesus era rejeitado. Tanto é que no capítulo anterior, Jesus fala sobre o gadareno, que expulsaram Jesus das Decápolis, que Jesus salva um, deixa um lá para poder o evangelho ser proclamado, que ele dá uma resposta bem dura para essa cirofenícia, para essa cananeia. Não é bom pegar dos pães dos filhos e deitar aos cachorrinhos. Jesus está demonstrando o tempo todo, enquanto aquele povo não está querendo muito ele ali, mas desta vez foi diferente. Alguém trouxe ele para Jesus, alguém desejava estar perto de Jesus. Mas mesmo assim, Jesus conhecendo eles e eles desejando o milagre do jeito deles, Jesus olha para aquilo tudo, vê aquela situação, e ao invés de Jesus simplesmente fazer como costumeiramente ele estava acostumado a impor as mãos e demônios saírem e pessoas serem curadas, Jesus percebe intimamente aquele homem, ou aquele jovem senhor, aquele servo. E quando Jesus percebe ele, Jesus decide tirar ele de onde ele estava e levar ele para um canto e começar a tratar com ele particularmente. Porque tem milagres e tem histórias que não dá para ficar na multidão. É intimidade. O 33 diz que Jesus tira ele à parte da multidão. E ele ainda não está ouvindo. Ele ainda não está falando. Talvez eu, Viviane, imagine, talvez Jesus tinha pego ele pela mão e disse, bora ali. Coisa difícil esse passeio. Hein? Missionárias. Bora ali. Porque tem muita gente com expectativa sobre a tua história. Mas eu sou Deus que conhece o que passa dentro dessas pessoas que estão com expectativas. Eu ontem fui ajeitar meu cabelo e no final de tudo, eu disse dentro do salão, primeira vez que eu estava vendo as meninas, encontrei o salão aberto depois que eu larguei, meu Deus, milagre. Aí no final eu disse, olha, eu passeei com o Senhor algumas vezes. Me lembrei agora, eu vou contar, eu não gosto de falar sobre algumas coisas minhas, não gosto. Mas eu me lembrei. E no final eu disse para elas, olha, de todas as experiências que eu tive, esta última foi terrível. Fisicamente também, mas emocionalmente
te visse porque você aprende com o Senhor que verdadeiramente você pode contar. Eu tive milhões e milhares de pessoas que estenderam a mão para mim, mas eu também percebi de algumas pessoas que eu não podia contar. E eu entendi que às vezes o outro quer viver ou igual ou inferior, mas nunca mais do que você. E Deus me fez entender nestes dias quem verdadeiramente Ele é. Porque quando você acha que você tem milhões e multidões, Deus lhe mostra, olha, é aqui, é aqui, é aqui. Viviane, não dá para contar com todo mundo. Não dá para abraçar todo mundo. Não dá para ficar o tempo todo amando e dizendo é amigo, é irmão, é pai. Não dá, Viviane, porque eu, o Senhor, coloco o sentimento, mas também arranco o sentimento. Porque eu, o Senhor, sei quem é verdadeiramente o teu amigo e quem não é. Eu não estou dizendo que esses homens não eram amigos desse cego, desse surdo, mas Jesus disse para ele, e Jesus decidiu tratar com ele intimamente e levar ele, vem para um particular comigo à parte, porque é nesse particular que eu quero conversar contigo e fazer o que tu deseja, mas não é todo mundo que vai ver, não é todo mundo que vai aplaudir, não é todo mundo que vai estar contigo, não é todo mundo que vai desejar o teu milagre, então vem comigo para particularidade. A Bíblia diz que mesmo não ouvindo e mesmo não falando, Jesus tira ele e leva ele à parte. E mesmo assim ele vai sem ter tanta intimidade com esse Jesus. Que a gente entenda nesta noite que o Senhor é Deus de multidões. Sim, Ele nos colocou para amarmos, para perdoarmos. Mas Deus também é Deus de intimidade e de seleção. E eu e você nessa noite compreenda que o Senhor sabe a melhor forma de me atrair e de te atrair. E às vezes é necessário somente um pouquinho mais de entrega e de obediência para eu e você começar a ver e falar o que Ele quer que eu e você fale, ouvir e dizer o que Ele quer que eu e você diga, porque o Senhor é aquele que está pronto para abrir os meus ouvidos e abrir a minha boca, para eu e você nessa noite entender que nós podemos proclamar o que Ele faz, hein? Ele quer intimidade comigo e contigo, para que eu e você compreenda que no particular o milagre é diferente, que na intimidade a proposta de Jesus é diferente. E quando Jesus está perto daquele homem, a parte da multidão, ele faz uma coisa que ninguém esperava que ele fizesse. Jesus pega os seus dedos, põe nos ouvidos do homem, que é ele, o toque de Jesus, tocando o seu ouvido, e diz que cospe, toca na língua daquele homem. O que seria se Jesus fizesse isso na multidão? Porque tem entregas que fazemos para o Senhor e quando estamos diante de multidões parece loucura. Né? Existe um filme que é Quarto de Guerra, e ali eu e você é verdadeiramente quem é com Deus. Que eu e você entenda nessa noite que a nossa
essência seja totalmente entregue, independente de multidão, independente de quem está ao nosso lado e à nossa volta. A Bíblia diz que quando Jesus faz isso, ao invés dele repugnar, e talvez se nós estivéssemos ao lado dele repugnasse, ele aceita. Ele não esperava, mas ele estava aceitando por obediência. Eu não sei nem o que vai acontecer, Senhor, mas é o que tu quer? Eu quero. Difícil, abrir a boca e receber a saliva de Cristo. Mas Ele é o Senhor da vida. E Ele sabe o que faz. A saliva na nossa boca, ela tem o poder de lubrificar a boca e desobstruir a nossa deglutição. A saliva na nossa boca, ela tem o poder de lubrificar a nossa fala. Então, Jesus, antes de fazer um milagre, ele estava preparando o caminho para um milagre acontecer. Você acredita nessa palavra? O que você está vivendo é o caminho para o que Deus já tem preparado para você. Você recebe essa palavra? O que você está vivendo já é o meio que o Senhor está encontrando para trazer um milagre que você precisa. Ei, Ele está dizendo: abre a tua boca, abre bem os teus ouvidos, porque eu sou Deus que te chamo para perto para trazer para você um momento único, para você receber aquilo que você tanto deseja. Ah, Senhor, mas já faz muitos anos, eu não tenho mais condições, eu não tenho mais força, eu não tenho mais esperança, eu não tenho mais expectativa, eu não sei mais o que fazer. Mas Ele te diz: ei, se aproxime, venha para perto, ouça a minha voz, obedeça o meu comando, porque eu sou Deus que libero e destravo o que está travado. Existe trava de Deus sendo quebrada aqui nessa noite. Deus está dizendo: o Espírito Santo está lubrificando esses ferrolhos. O Espírito Santo está lubrificando esses cadeados. Está vindo com uma marreta e quebrando, destruindo para liberar o que eu e você precisa. A Bíblia diz que quando o Senhor toca em seus ouvidos, coloca a sua saliva na boca daquele homem, olha para os céus, suspira. Eu acho tão interessante assim, porque diante de mim e de você, talvez não esperasse tanto do Senhor, não é? Só uma palavra curada. Mas tem alguns que são por etapas. Lembra de Ezequiel diante do vale de ossos secos? Poderão reviver esses ossos, Ezequiel. Aí Ezequiel olha para o Senhor, usa a fala, a boca, e diz: Senhor, só tu sabes. Se fosse eu e você diante da situação, que diria? Sequíssimos. Eu passeando no meio dele, se quebrando debaixo dos meus pés. Tem como levantar mais não. Mas o Deus que eu e você serve é o Deus do impossível. Poderão reviver esses ossos, Ezequiel.
tua boca diante da tua dificuldade, porque Deus está te dizendo através da sua palavra: eu quero usar você para destravar o que está travado, eu quero usar você para abrir o que está fechado, eu quero usar você para entrar aonde pensam que eu não entro, eu quero usar você para fazer o que muita gente não tem coragem, eu quero usar você para ser o Senhor da vida de alguém. Deus olha para Ezequiel e diz: profetiza. Eu estava dizendo que tem coisas que podem ser de repente, mas tem coisas que tem que ser por etapas. Porque existem tempos de história. E quando Ezequiel começa a profetizar, Deus vai dando gradativamente um milagre diante daquela visão. Ossos secos ouvir a voz do Senhor. Que eu e você compreenda nesta noite. Deus já está trabalhando dentro dessa situação. Deus já está agindo dentro deste problema. E Deus está te dizendo: eu, o Senhor, te chamo à parte no particular para te dar a direção e te fazer ouvir, enxergar e perceber o que eu faço, porque é através da tua própria boca que tu vais profetizar o teu milagre. Você recebe essa palavra? É através da tua boca que Deus fará você mesmo testemunhar o seu milagre. O Senhor levanta os olhos, suspira e diz: Efatá, abre-te. E logo se lhe abriram os ouvidos, a prisão da língua se desfez e ele falava perfeitamente. Como é que alguém que uma vida toda não fala, de repente, escuta e fala sem nenhuma trava? Aí o Senhor ainda olha para ele e diz: guarda o segredo. A alegria dele era tão grande que no 37 diz que eles se admiraram sobremaneira, porque tudo que o Senhor faz, faz bem. Deus faz ouvir os surdos e falar os mudos. Mas eu gosto da versão da King James, que diz: ele faz tudo de forma esplêndida e tudo faz bem. E esplêndido é luminoso, grande, brilhante e magnífico. Porque o que Deus quer fazer é para surpreender. Quem me vê agora não imagina como me verá mais na frente. Você pode profetizar isso para a sua vida? Quem me vê agora não tem noção do que eu vou viver com o Senhor ainda nesta terra. Ei, bata no seu peito. Porque Deus vai fazer você usar a sua boca para profetizar o seu milagre. Ei, o que eu estou vivendo é apenas um caminho para um milagre que Deus está preparando para mim. Ei, abre a sua boca e diga: o que eu estou vivendo não é nem um terço de coisas grandes que Deus vai preparar para a minha história. Existem milagres de Deus para a sua vida. Existem milagres de Deus para a sua história. Existem milagres de Deus para a sua trajetória. E Deus está dizendo para você: Deus é Deus de milagre. Ele é Deus que apenas chega e faz o efatá de Deus estar aqui nessa noite. Olha para o céu e diz: abre-te. Oh, o que é que ele precisa abrir? A minha mente, os meus ouvidos,
meus olhos, na minha boca, o que é que ele precisa abrir? Será que não dá para imaginar daqui o que vai ser melhor? O que vai ser grande e extraordinário? Porque a Bíblia está dizendo, ele faz coisas maravilhosíssimas. Eu só queria que ele falasse e colocasse a mão, mas ele trouxe para perto. Acalmou. Tocou na minha língua, colocou o que é dele em mim. Botou a vida dele em mim, a palavra dele em mim. A própria saliva dele lubrifica a minha garganta, destrava os meus lábios, destrava a minha língua. Ei, o Espírito Santo faz isso contigo todos os dias. Quando abrimos os nossos olhos, ele diz, estou aqui. Mais um dia. Às vezes o corre-corre não dá para lembrar, não é? Mas ele te lembra nessa noite e te diz, ei, eu te chamo para perto todos os dias. Eu te convido para perto todos os dias. Todos os dias eu coloco os meus dedos nos teus ouvidos para tu ouvires o que é meu, para tu sentires o que é meu, para tu perceberes o que é meu. Todos os dias eu quero tocar nos teus lábios, colocar um pouco de mim em ti, viver eternamente implícita em ti. Ei, escuta isto nesta noite, porque ele te diz o que é que está difícil de eu abrir. Será que é a sua própria história? Será que é a sua própria vida? Será que é a sua própria trajetória? Deus está te dizendo, ei, existe uma trave que eu quero quebrar. Existe uma trava que eu quero quebrar. E essa trava tem que ser desbloqueada nessa noite. O efatá de Deus estar aqui, está te dizendo, dá para você acreditar que eu faço? Dá para você confiar que eu faço? Dá para você perceber que eu faço? Ah, Senhor. Efatá. Abre-te. Abre a minha história. Abre a minha vida. Abre os meus sentimentos. Visita a minha trajetória. Que você entenda esta palavra. Que o Espírito Santo todos os dias encontre liberdade em você. Para te trazer para perto. Tocar a tua vida. E fazer você entender que não precisa de muita coisa para ele fazer. Porque Deus faz. Que o efatá de Deus invada a sua alma nesta noite. Que o efatá de Deus visite a sua história nessa noite. Que o efatá de Deus encontre nesta noite a abertura para fazer em mim e em você o que Ele deseja. Que Deus abençoe, que Deus te guarde, que Deus te ajude e que essa palavra fique impregnada na nossa mente. Amém? Segundo sábado, avivamento, quero convidar você. Vai ser um prazer poder cultuar com você. As meninas estarão, a gente já convidou elas e graças a Deus elas vão poder vir. Então vai ser elas, eu, você, missionária Sandra e todos nós adorando ao Senhor juntamente com você que está nos assistindo.